Criando bebês felizes. Capítulo 2. O que está acontecendo com as crianças? A infância hoje não é nada parecida com a das gerações precedentes, em especial para as crianças muito pequenas. Em 1981, apenas 24% das mães voltavam ao trabalho antes dos filhos completarem 1 ano de idade. Atualmente, o índice está acima de 70% e 95% dos pais que trabalham em horário integral. Em consequência, quase 250 mil crianças do Reino Unido com menos de 3 anos frequentam um berçário, creche ou escola maternal em tempo integral ou parcial. No mundo todo, a quantidade de recém-nascidos e crianças com até 3 anos que passam o dia inteiro nessas instituições quadruplicou em apenas 10 anos. Originalmente, a escola maternal foi idealizada para atender crianças de 3 e 4 anos, mas seu uso se estendeu a crianças ainda mais novas. Às vezes, elas são colocadas em berçários, creches ou escolas maternais com apenas alguns dias de vida. A quantidade de tempo que passam nesses locais também aumentou. Milhões de crianças com menos de 3 anos passam 10 horas por dia, 5 dias por semana em berçários, creches ou escolas maternais nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão e em outros países desenvolvidos. Esse cuidado em grupo, em larga escala, de crianças muito pequenas é recente. Aconteceu sem pesquisa ou entendimento prévio, em comparação, por exemplo, à criação do jardim de infância, que foi especificamente idealizado, levando em consideração as necessidades do desenvolvimento intelectual infantil. Caso se revele que o cuidado precoce de crianças por estranhos é prejudicial, então milhões de vidas foram afetadas de modo adverso, como vamos ver mais tarde. A bioquímica dessas crianças e até a estrutura dos seus cérebros podem ter sido modificadas, mas não de maneira satisfatória. Agarrando o portão. Estou visitando uma escola maternal urbana, grande e de alto nível. Hoje a temperatura está amena e um grupo de crianças de 3 anos foi levado ao pátio para brincar. Noto que uma menina não está brincando com as demais crianças. Ela está agarrando o portão do pátio, puxando-o sucessivas vezes, num movimento apaticamente repetitivo. Consulto meu relógio e continuo a observá-la por cerca de 20 minutos. Nesse tempo, ela não deixa de puxar o portão, sacudindo o corpo, olhar fixo. O tiozinho, o rapaz, está ocupado com outras crianças e parece cego em relação à menina. No entanto, naquele momento algo acontece. Um menino também meio solitário caminha ao longo da cerca batendo um graveto nas grades. Ele para de repente quando alcança a menina, um obstáculo em seu caminho. Eles trocam olhares. Estou muito longe para ver se eles conversam. Gostaria de relatar um momento humano, um pouquinho de contato, mas infelizmente não é o caso. Ele resolve o problema, a ignora. O menino arrasta o graveto pela cintura dela e segue seu caminho. Ela não para de puxar distraidamente o portão. A mensagem da linguagem corporal da menina parece muito óbvia. Me deixe sair daqui. Será que as crianças estão em apuros? A rápida adoção de cuidados em berçários, creches ou escolas maternais nos primeiros anos de vida da criança foi um amplo experimento social. Foi uma aposta feita por milhões de pais de que tudo vai dar certo. Agora, os resultados desse experimento estão emergindo. Nesse momento, a primeira geração de bebês e crianças com menos de 3 anos criados sob cuidados de profissionais em instituições está entrando na adolescência e na faixa dos 20 anos. Há poucos estudos, talvez nenhum, a respeito dessa geração, comparando os jovens criados em berçários, creches ou escolas maternais e dos criados em casa, ou do vasto grupo que inclui alguma combinação dos dois casos. Sabemos que toda essa geração enfrenta uma crise. No Reino Unido, a proporção de adolescentes com problemas comportamentais dobrou desde 1980. A quantidade dos que sofrem de ansiedade e depressão cresceu 70%. Em toda a Grã-Bretanha, anualmente 24 mil adolescentes são internados em hospitais após tentativas de suicídio. A Shieldline, organização de origem britânica que oferece atendimento por telefone, as crianças podem ligar e informar se estão sendo maltratadas ou se não são capazes de discutir seus problemas com a família. Constatou um crescimento de 65% dos casos de autoagressões apenas nos últimos 2 anos. O aumento dos problemas de atenção,
dos abusos de violência, dos distúrbios alimentares, das bebedeiras e de outros vícios também foi dramático. Atualmente, há grande preocupação entre os profissionais de saúde pública a respeito da adoção de antidepressivos em crianças. Em algumas salas de aula, 1 de cada 5 crianças toma Ritalina ou um estimulante similar à base de anfetamina para tratar de comportamentos problemáticos. Não são crianças de outrora afetadas pela pobreza, carentes de educação, saúde ou alimentos. As crianças de famílias abastadas também fazem parte dessa geração problemática. Nas instituições de saúde mental, de polícia, de justiça e de trabalho juvenil, os alarmes estão soando em relação à evolução infantil. Além disso, quando as crianças chegam à maioridade, os problemas parecem se multiplicar. Demógrafos verificam o fracasso crescente entre os jovens adultos de constituir e manter relacionamentos íntimos. Mais da metade dos casamentos acabam em separação. A vida útil média do matrimônio é de 8 anos. Cada vez mais jovens casais optam por não ter filhos, motivo suficiente para provocar importante preocupação econômica acerca da sustentabilidade da população. Muitos dos jovens adultos hoje em dia ou não se comprometem com relações a longo prazo, adiando esse estágio de vida até os 35 anos, ou não se comprometem de modo algum. No Reino Unido, o tipo de lar com maior índice de crescimento é o de pessoas que vivem sozinhas. Não sabemos se os berçários, creches ou escolas maternais influenciaram nessas mudanças. Ninguém pensou em estudar essa correlação. Sabemos que a falta de tempo dos pais e os relacionamentos mais frágeis com eles são um fator decisivo em todas essas áreas problema: suicídio, consumo de drogas, problemas com a lei e gravidez precoce. Entre os profissionais, há um grande consenso de que a epidemia sem precedentes de problemas de saúde mental entre os jovens deve-se ao ritmo de vida apressado e à desunião das famílias. Os pais de hoje não têm a intenção de serem piores ou menos atenciosos do que foram os das gerações anteriores. Longe disso. O problema está no modo de vida. Nosso sistema econômico impõe pressões inacreditáveis sobre as mães e os pais. Em particular, a terrível escolha entre a carreira profissional e a família. As pessoas não têm tempo suficiente para cuidar dos filhos de maneira adequada. No entanto, não somos vítimas impotentes. Nossas preferências também desempenham um papel importante nesse processo, como a ideia de que temos de ter casas maravilhosas, férias no exterior, TVs de plasma, mais roupas do que o espaço que dispomos no guarda-roupa. Muitos casais jovens acham que devem possuir tudo tão logo sejam adultos o suficiente para deixar a casa dos pais. Sofremos pressão, mas também devemos assumir parte da responsabilidade. Podemos cair numa armadilha se não pararmos para pensar a respeito do que realmente importa. Na corrida para se ter tudo, algo tem de ceder. Casais jovens presos a objetivos materiais tendem a protelar o nascimento dos filhos até o último instante permitido pelo relógio biológico, pois não querem comprometer suas impetuosas carreiras profissionais ou seus luxuosos estilos de vida. Se formos muito gananciosos, isso afetará outras pessoas, com menos possibilidades de escolha. O custo em ascensão das moradias por causa de toda essa riqueza disponível significa que famílias de menor renda têm de trabalhar mais horas para sobreviver. A questão referente aos berçários, creches ou escolas maternais integra um problema maior relativo a uma sociedade que perdeu o senso a respeito do que de fato tem valor. Para diversas pessoas, a vida tornou-se um trem de alta velocidade com destino incerto. Estamos correndo, mas na realidade não sabemos bem para onde. As crianças e os adolescentes são como rolhas de cortiça que flutuam para cima e para baixo nas ondas do estresse e da tensão dos adultos. São os primeiros a apresentar os sintomas de uma cultura doente, e nesse momento esses sintomas estão se manifestando em proporções epidêmicas. O debate relativo aos cuidados da primeira infância constitui um dos tópicos mais emocionalmente intensos da sociedade contemporânea. As controvérsias que acossam o coração das pessoas geram muita emoção, sendo dessa maneira muito importante separar o fato da ficção, o pensamento claro da ideologia. Assume uma posição ideológica, quer de direita fundamentalista, quer de esquerda simplista. Sem dúvida, não se trata de uma argumentação em favor de retomar ao passado, quando mulheres cuidavam sozinhas dos filhos em casa enquanto os maridos mourejavam no trabalho.
É necessário um sistema de vida completamente novo. Precisamos desenvolver maneiras de ter uma vida mais rica, não construída sobre desejos materiais constantes e crescentes. Criando bebês felizes tem o objetivo de oferecer meios para uma reflexão serena e um pensamento mais sagaz, além de proporcionar o máximo de informações possíveis e apresentar as conclusões das pesquisas. Também procura aguçar as percepções, possibilitando que no fim escutemos nosso próprio coração. O propósito não é dizer o que fazer, mas despertar a consciência do que realmente queremos da vida. Isso pode não estar de acordo com a sociedade ao seu redor, mas como mostra a história, isso pode muitas vezes ser uma coisa boa. Soluções: a grande tríade. O cuidado em berçários, creches ou escolas maternais constitui um processo importante quando propiciado de modo satisfatório. Trata-se de uma questão de equilíbrio, de se alcançar o timing correto. De acordo com a parte principal da pesquisa que analisaremos aqui, as crianças apresentam maior vulnerabilidade nos 3 primeiros anos de vida, por isso necessitam de cuidados íntimos e de tudo o que isso representa, e não podem ser deixadas aos cuidados em grupo sob a responsabilidade de estranhos. Nos países europeus com melhor apoio às famílias, a geração atual de pais jovens não opta pelos cuidados providos pelos berçários, creches ou escolas maternais para seus recém-nascidos ou filhos com menos de 3 anos, preferindo o que podemos chamar de a grande tríade necessária para as famílias: licença remunerada para os pais, jornada de trabalho flexível, garantia de emprego. Essas 3 condições são necessárias aos pais para que organizem a vida de maneira apropriada. No Reino Unido, há um longo caminho até a provisão dessas necessidades básicas. A Suécia é o país que oferece o melhor exemplo. Apesar de talvez possuir os melhores berçários, creches ou escolas maternais no mundo, disponíveis para todo cidadão, sua utilização por crianças com menos de 3 anos caiu expressivamente na última década. No continente europeu, os pais estão exigindo e conseguindo melhores alternativas para ajudá-los a alcançar equilíbrio entre o trabalho e a paternidade ou a maternidade. O Reino Unido e os Estados Unidos estão muito atrasados nessas áreas, mas espero que este livro comece a remediar essa situação. Não podemos deixar tudo por conta dos governos. Temos de mudar e nos desenvolver para pôr as coisas em ordem. Parte disso envolve a adoção de uma vida mais simples, a fim de conquistarmos uma riqueza diferente: amor, relação, comunhão e tempo disponível. Graças a Deus, muitos pais jovens parecem cada vez mais conscientes disso. Eles desejam uma vida mais equilibrada do que seus pais, extenuados e estressados. De fato, nós, a geração mais velha, talvez tenhamos feito o favor de mostrar a eles como não levar uma vida de qualidade. Em silêncio, a mudança está acontecendo em todo o mundo. As pessoas querem criar seus filhos, não desejam que alguém faça isso por elas. O cuidado em casa dos recém-nascidos devolve a responsabilidade aos pais, que se tornam menos consumidores e mais cidadãos. Assim como se alimentar de comida orgânica, caminhar para se exercitar e preocupar-se ativamente com a injustiça do mundo, esse movimento integra uma mudança cultural de maior amplitude, a rejeição ao mercado de massa e a cultura descartável, assim como a adoção de uma vida autoconfiante, sustentável, consciente, capacitada, autônoma e, usando uma palavra fora de moda, sábia. Em consequência dos exemplos que colhi enquanto viajava pelo mundo e conheci pais jovens, tenho muita esperança de que vamos sair desse tempo um tanto sombrio que vivemos. O futuro terá berçários, creches e escolas maternais disponíveis para todos, utilizados porém com equilíbrio e apenas raramente para crianças com menos de 2 anos e com moderação para crianças com menos de 3. Não existirão listas de espera. A criação de crianças muito pequenas em grandes e lucrativos berçários, creches ou escolas maternais e seus ambientes emocionalmente estéreis, superfícies plásticas e pessoal entediado, mal pago, destreinado e exausto, será considerada uma época breve e terrível, junto com todos os outros pesadelos da história da educação infantil. Gin na mamadeira, trabalho infantil nas minas de carvão e internatos para crianças de 6 anos. Será, para citar uma bela frase, uma época destinada à lata de lixo da história. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a disseminar boas informações
e ideias que proporcionam crescimento e mudança no nosso mundo atual. Obrigada e até a próxima!